longas, eu quero convidar os irmãos para ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. O evangelista Mateus é o primeiro evangelho nessa cronologia bíblica aqui, no Novo Testamento. No capítulo de número 17 e versículo de número 20. Louvado seja Deus, nós estamos felizes pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos estar aqui junto com os irmãos nessa campanha abençoada, onde Deus já tem operado o impossível, os milagres têm acontecido. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 20 diz assim: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu quero guardar com os irmãos, quero enfatizar essa última parte que diz assim: e nada vos será impossível. Nessa campanha, irmãos, nós temos trabalhado com um tema de que nada é impossível para o Senhor. Texto de Lucas, capítulo 1, versículo 37. E nós, como eu disse, já temos sido agraciados pelo Senhor, não só pela oportunidade de podermos estar aqui, acredito, todos com saúde, alegres, felizes e sabedores da presença de Deus em nossa vida. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Então o Senhor, Ele está presente aqui nessa noite. Assim, quando nós saímos da nossa casa, aliás, ao acordarmos de manhã, nós já podemos sentir a presença de Deus na nossa vida. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. Certa vez, vendo um testemunho num livro, alguém conhecido como Onken, um pastor alemão, ele disse que sofreu uma represália por parte do governador daquela cidade, e aquele governador o chamou em seu gabinete e disse: enquanto o meu dedo estiver levantado, vocês não poderão falar no nome do Senhor e não poderão fazer mais nada de eventos religiosos. E ele disse: enquanto o seu dedo estiver levantado, eu saberei que tu estás vivo. Mas acima de nós, acima de tudo que existe uma mão estendida em favor da igreja, e essa mão é a mão do Deus que nós servimos, porque aquele que mexe com o crente, aquele que tem negócio com Deus, ele está protegido pela mão do Senhor. E eu quero declarar nessa noite que a mão do Senhor, ela está a favor da sua vida. Coisas vão acontecer, cadeados vão quebrar, laços vão ser desfeitos, e a mão do Senhor vai dar vitória para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo, irmãos, ele vai tratar sobre o assunto do impossível. Perceba que ele está enfatizando, dizendo: e nada vos será impossível. A Bíblia vai dizer no texto que traz como referência, tema dessa campanha, de que nada é impossível para Deus. Mas quando nós lemos, como eu já disse algumas outras vezes aqui, no texto da Bíblia King James 1911, uma das Bíblias com uma tradução muito boa, vai dizer da seguinte maneira: porque com Deus nada é impossível. Então Deus, ele nos dá a condição sinergética de trabalharmos com Ele. O que é sinergia? Sinergia, trazendo assim um parafraseado mais simples, é uma mão lavar a outra. Olha, irmão, que expressão legal, uma mão lava a outra. Quando Deus, ele vai dizer da seguinte maneira: Cleito, eu posso
todas as coisas. Na Bíblia Sagrada existem muitas referências dizendo: há alguma coisa impossível para Deus? O profeta vai dizer: há alguma coisa impossível para o Senhor? Outro profeta vai dizer da seguinte maneira, Deus usando ele: há alguma coisa maravilhosíssima para Deus? Será que há alguma coisa que Deus não possa fazer? Então, esses temas sobre as impossibilidades humanas e o poder de Deus para torná-las simples, fáceis, acessíveis e possíveis, elas são tema da nossa vida hoje, nessa campanha de oração. Talvez você esteja dizendo que algumas coisas na sua vida são impossíveis para que você possa fazer, e é verdade, irmão. Existem coisas que são impossíveis para nós, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero nessa noite que você guarde essa palavra no seu coração. Deus, ele nos surpreende quando nós abandonamos a nossa condição de entender que nós podemos alguma coisa. Deus, ele vai fazer alguma coisa se tornar possível quando nós baixarmos a nossa cabeça e dizer: Senhor, eu trabalhei até aqui, daqui para lá eu não posso, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar possível aquilo que eu não posso. Há um escritor que ele disse certa vez, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas a Bíblia, irmão, vai dizer que nada acontece, nada é dado ao homem, se isso não vier de Deus. E Deus nos deu uma palavra nessa noite para dizer que aquilo que era impossível para você no ano de 2026 vai se tornar possível. Por quê? Porque havia um jugo que impedia. O que é um jugo? É uma dificuldade, é um cadeado, é uma corrente, é uma porta que estava entre você e aquilo que você tanto pedia ao Senhor. Mas nessa campanha eu vi durante a noite que descia uma unção poderosa de Deus e ungia essa igreja. E Deus dizia ao meu coração: Cleiton, eu já havia dito isso em minha palavra. Onde foi, Senhor? E eu lembrei do versículo que diz: por causa da unção de Deus, o jugo foi quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nessa noite levante a sua mão para receber algo de Deus. Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu estou quebrando todo o jugo hoje, pela unção que eu derramo sobre a tua vida. Porque quando o crente sai de casa, irmão, para orar, ele não sai para brincar de carochinha, não sai para contar historinha, ele sai para dobrar o joelho e dizer: Senhor, a minha vida está na tua mão, e eu acredito que o Senhor vai operar milagre. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas os versículos que eu li, irmãos, ele tem um contexto. Quando eu leio os contextos desses versículos que eu li, nós vamos ver que Deus, ele tem etapas para trabalhar na nossa vida. Essas etapas são pedagógicas, ou seja, elas servem para nos ensinar e ensinar as pessoas que estão à nossa volta. Nós aprendemos muito, não só vendo os erros dos outros, mas aprendemos também vendo como as pessoas acertam. Fulano de tal teme ao Senhor. Você vai ver muito isso na Bíblia. E ele temeu ao Senhor, e o Senhor deu graça a ele, e ele foi obediente ao Senhor. Então nós aprendemos, irmãos, que quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos disponibilizamos para Deus, para a sua obra, para o nosso ministério que o Senhor tem nos dado, nós vamos perceber que tudo que acontece na nossa vida é pedagógico, é para o nosso crescimento. Por isso a Bíblia vai dizer que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Outra coisa que essas etapas vão produzir na nossa vida são experiências, é empírico, é nós aprendendo no dia a dia, é Deus ensinando a gente, como uma mãe, como foi pregada ontem, uma mãe que senta na cadeira com o filho do lado e diz: olha, o caminho é esse, é por aqui, é desse jeito, é necessário que seja assim, e se você fizer desse jeito, vai dar tudo certo, vai acontecer da maneira correta, no tempo certo, porque Deus está escrevendo, e assim nós vamos aprendendo. Dentro do campo empírico é melhor aprender do que sofrer as consequências. Essas etapas, irmãos,
para vivermos o impossível de Deus, elas são caracterizadas em 4 formas. A primeira, experiência na obra de Deus. Segundo, experiências sobrenaturais. Terceiro, discernimento. Quarto, fé, oração e jejum. Mas deixa eu me aprofundar com vocês. Para vivermos o impossível na nossa vida, para que Deus determine coisas que antes pareciam impossível para nós, devemos viver primeiro experiências na obra de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 16, nós vamos ver que Jesus chega com os seus discípulos nas partes de Cesareia de Filipe. E os discípulos vão indagar a respeito de muitas coisas, e Jesus vai perguntar para eles também: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguém vai dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Você conhece a história. Só que aí Pedro levanta e ele vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelastes a carne e nem o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu. A obra de Deus, irmão, começa quando nós entendemos que as experiências, elas são ensinadas pelo Senhor. É quando o Senhor nos dá entendimento a respeito de muita coisa. Por que será que isso está acontecendo comigo? Eu vou orar e Deus vai revelar para mim, porque a carne e o sangue podem tentar de todas as maneiras, mas não entra na cabeça da gente. Se Deus não fizer algumas coisas, nós não vamos conseguir. Mas chega um momento, irmão, em que Jesus vai dizer aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Experiência na obra, irmão, é renunciar, é seguir a Jesus, é tomar a cruz. Muita gente, irmão, espera pelo milagre de Deus, mas ele não tem experiência na obra. Ele não quer renunciar ao pecado, ele não quer renunciar à sua própria vida, ele não quer ter compromisso com o Senhor, ele não quer seguir ao Senhor, ele quer ser um crente 007, é um espião, ele aparece de vez em nunca, ele nunca quer oportunidade, ele não se dispõe para fazer, ele não gosta de ser, mas ele quer ser tratado como irmão. É muito complicado, irmão, você querer algo do dono da seara sem trabalhar na seara. Pode acontecer, irmão Cleito? Pode. A Bíblia diz, irmão, que a chuva desce do céu, tanto para o justo quanto para o injusto, tanto para quem faz quanto para quem não faz. Mas Jesus está dizendo, irmã Cleomar, que é necessário que o homem renuncie, que ele siga Jesus e que ele tome a sua cruz todos os dias. E isso fala de quê, irmão? Isso fala de compromisso, isso fala de experiência na obra de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, não fizemos a obra do Senhor, saímos no sereno, saímos na chuva para pregar a palavra, porque nós entendíamos aquilo que Paulo falou, escrevendo a Timóteo: eu sei em quem eu tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. É Deus dizendo todos os dias, quando a gente sai para o culto: vai fazer a minha obra, porque eu cuido da tua vida. Às vezes a gente fica em casa esperando o filho chegar, o filho sair, chega bebo, chega drogado, mas Deus está dizendo: vai para minha casa e deixa que eu cuido da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Experiências sobrenaturais. Os versículos vão se suceder, e no capítulo 17 vai dizer que 6 dias depois, Jesus toma consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduz em particular a um alto monte. Quando chega nesse monte, irmão, Jesus vai se transfigurar.
Aquilo, irmão Alexandre, deixa os discípulos atônitos. Eles estão curiosos a respeito daquele fenômeno sobrenatural. Imagine, irmão, que você está acompanhado de alguém que é a sua liderança, e de repente essa pessoa se afasta um pouco de você, e de repente ela começa a flutuar. Ela está agora com o rosto resplandecente, as suas vestes mudam. Aquilo, irmão, causa tanto espanto que os discípulos se lançam ao chão e eles vão dizer: Senhor, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que durante esse episódio aparece Elias e Moisés, e aquilo deixa Pedro tão atônito, e ele vai dizer de novo: Senhor, bom é estarmos aqui. Ora, irmão, quem é que não quer estar onde tem um milagre grande, algo sobrenatural? Irmão Cleiton, eu achava muito legal, era muito bom quando antes nós nos reuníamos com a mocidade, fazíamos aqui um círculo e era no mínimo 5, 6 pessoas falando língua estranha, era gente colocando a mão por cima do outro, era pessoas profetizando, era Deus agindo, era o mover de Deus, era gente avivada. Por que é que não acontece mais isso com tanta frequência? Eu vou dizer para você, irmão, às vezes nós não estamos com o rosto no chão, com o rosto no pó, dizendo: Senhor, eu quero estar contigo aonde a peleja se tornar realidade. Senhor, eu quero ver algo de Deus, eu quero ver algo acontecer. Muitas vezes estamos na igreja, irmão, atônitos, preocupados com aquilo que os outros olham para nós, com aquilo que eles pensam de nós, com a roupa que estamos vestidos, mas temos que nos preocupar, como disse o apóstolo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, nessa noite, aumente a nossa fé, que Jesus abra os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza, a glória e o poder do Senhor. Eu creio, irmão, que enquanto a igreja ela está nos pés do Senhor, pessoas vão ser curadas. Eu creio que pessoas vão ser ressuscitadas. Eu creio que pessoas vão levantar de cadeira de roda. Eu creio que pessoas vão ser renovadas na fé e vão falar em línguas estranhas. Por quê, irmão Cleito? Porque essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. Sobrenatural. Alguns dias atrás, irmãos, conversando com alguém que é da igreja, e a gente falando de milagre, coisa grande, e eu percebi, irmão, alguém que me ouvia tão cético, é uma palavra bonita para incrédulo, tão cético. Sai, irmão Cleiton, mas isso era mais no tempo de Jesus, da igreja. Irmão Cleiton, mas isso era mais na igreja primitiva. Por quê, irmão? Porque havia necessidade maior, tinha leão. Irmão Cleiton, é porque tinha gigante. Tinha muito milagre, irmão Cleiton, porque tinha urso. Eu disse: irmão, você está tirando isso de onde? Veja Davi. Mas quando você abre a Bíblia, você vai ver que hoje também tem urso. O urso é a representação do mundo. E o leão, Satanás, vosso adversário, que anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. E o gigante é a carne. Está vendo como hoje também precisa de milagre? São representações. Não espere que um leão lá da África venha para cá para lhe matar. Satanás está procurando todo crente que está cético, que não crê mais em milagre, que não crê mais no sobrenatural. Mas a Bíblia diz que enquanto os discípulos, os apóstolos, amantes de Jesus, os irmãos de Jesus, estavam lá naquele lugar com as portas fechadas, orando, a Bíblia diz que desceu do céu um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa com línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, como o Senhor os ordenava. Eu creio, irmão, que enquanto estamos aqui, Deus está visitando alguém na nossa casa, está renovando e nos dá nessa noite poder e autoridade para pisar cobras e escorpião, e se bebermos alguma coisa cheia de veneno, isso não nos fará problema algum. Sobrenatural, irmão. Deixa eu contar um negócio sobrenatural. Aconteceu esses dias, eu achei muito interessante. Aliás, esses dias é o outro. Eu lembro que em 2022 fui convidado para pregar lá em Barroquinha, especificamente
na Ilha do Xavier. E eu lembro que a gente foi de moto, eu e outro irmão. E quando a gente vai saindo, perto dali do posto de gasolina, acho que nem tinha ainda, eu estava para abrir. Alguém nos encontrou no caminho e disse: irmão Cleiton, vocês vão para onde? Inverno. A gente está indo para Barroquinha e de lá para a Ilha do Xavier. Ele disse: homem, vocês não estão olhando para o céu não? De um lado está vermelho, o outro está escuro, o outro está nublado. No mínimo vocês vão pegar chuva antes de chegar lá. E eu lembro que eu disse para ele: olha, eu creio que se Deus nos colocou para fazer a sua boa obra, eu vou levantar a minha mão. Desci da moto, levantei a mão para o céu e disse: ó nuvem, tu que pertence ao Rei dos céus, ao Rei da glória, a Jesus, aquele que eu prego, tu vai parar bem aí e só vai chover quando eu vim de lá, porque eu posso vir molhado, mas para pregar molhado é um pouco perigoso por causa da energia elétrica. Não vai chover, em nome de Jesus. Ó irmão, eu fui para a Ilha do Xavier, preguei até Jesus dizer chega. O culto foi abençoado, 4 almas para Jesus, renovo, poder e autoridade. Quando eu pego a moto para vir para Chaval, o toró de chuva cai. Mas o que ficou ali, irmão? Tanto para quem me interrogou, quanto para quem estava comigo, puderam perceber que ainda hoje, Deus opera milagre. João Wesley, contradizendo os céticos e aqueles que a teologia chamam hoje de cessacionistas, ou seja, pessoas que não acreditam que há mais milagres hoje porque não tem necessidade. Nós não somos cessacionistas porque nós cremos que Deus ainda faz milagre. João Wesley relatou mais de 500 milagres. Ora, se eu sento com algumas irmãs aqui que oram muito, elas vão me contar muito mais do que isso. Eu mesmo já contei milagres grandes aqui nessa igreja. Então Deus continua. Ah, irmão Cleiton, aconteceu de novo. Fui convidado de novo para um evento que teve em Barroquinha. Fui pregar lá e eu disse: hoje nós faz diferente, Jesus. Eu vou orar, tempo fechado. Não vai chover, nem quando eu for e nem quando eu chegar. Só vai chover depois que eu estiver em casa. Aconteceu desse mesmo jeito. Eu não chego em casa hoje, irmão, se isso aí não for verdade. Por quê? Porque o poder da fé, irmão, o poder da fé faz com que o milagre aconteça. Não porque merecemos, mas que isso sirva principalmente para edificar a fé dos irmãos. Ah, irmão Cleiton, será que é bom eu ir para essa campanha que o tema é Deus, não tem nada para ele que seja possível? É claro, meu irmão, você não está indo dançar um forró lá com os velhos, você está indo cantar para Jesus. Ah, irmão Cleiton, será que é bom? É melhor estar na casa do Senhor um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Experiências sobrenaturais geram milagres que eu nunca pensei que iriam acontecer. Mas tem mais. Há uma outra etapa para que o impossível aconteça na minha vida. O primeiro, experiências na obra. Tem que trabalhar para Jesus para ver o impossível acontecer. Experiências sobrenaturais para ver o milagre acontecer. E o terceiro, discernimento. Olha, irmão, discernir espíritos também é um dom. E o discernimento que Deus ele nos dá é para entendermos o milagre de Deus acontecendo. Ainda nesses versículos, a Bíblia vai dizer assim: e os discípulos, ouvindo, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximaram-se de Jesus, levantando-se, e Jesus disse: não tenham medo. E erguendo os olhos, ninguém viram, a não ser unicamente Jesus. Os apóstolos que queriam fazer altar para Elias e para Moisés, agora não tem mais o seu rosto olhando para o chão. Irmão, o mundo, ele só tem visão para baixo. E o mundo, as pessoas que não creem naquilo que nós cremos, naquilo que a Bíblia diz, só tem visão para baixo. Como assim, irmão Cleiton? Semana retrasada, aliás, mês retrasado, uma pessoa que trabalhava comigo disse
que nós deveríamos fazer o favor de constituir sempre uma adoração, disse assim, para José. Fulano de tal, São José. É ele quem faz, ele quem opera. Eu disse, não. Somente a Jesus nós devemos adorar. Li Atos 4:12, que nenhum outro nome há salvação pelo qual devemos ser salvos. Reconhecer que alguém foi bom, que fez coisas maravilhosas, isso é bom e serve de exemplo. Mas isso não me dá condição de adorá-lo. Irmão Cleiton, e para nós que somos da igreja, ninguém vai te dar nada se Deus não usar ele. Não há poder em autoridades dentro da concepção espiritual. Como assim? Não é o vereador, não é o prefeito, não são os conselheiros municipais que decidem a respeito da nossa vida. A Bíblia vai dizer que Ele, Deus, é o justo juiz, que bate o martelo a nosso respeito. A Bíblia vai dizer que os nossos inimigos, se eles pudessem, nos comeriam vivo, como grandes dentes como leão. Irmão, às vezes a gente espera muito do homem, quando na verdade nós devemos fechar os nossos olhos para todo Moisés e Elias desse mundo e dizer, quando eu levantar os meus olhos, eu vou ver Jesus. O salmista vai dizer, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus. Aquela mulher, estou concluindo, aquela mulher disse assim, olha, eu creio que a doença que eu tenho, José vai curar. Eu disse, não, minha querida, é Jesus quem cura. Com 2 semanas, irmão, essa mulher adoeceu de uma enfermidade tão grande, que ela ficou, escute isso, ela ficou inconsciente durante 15 dias. Eu lembro que eu estava indo para o colégio, trabalhar, e no meio do caminho, ali perto da rotatória da Barroquinha, Deus falou no meu coração, disse assim, Cleito, eu faço milagre, ore por aquela mulher. E enquanto eu ia, irmão, orando, eu lembro que durante a oração, eu lembrei de um hino, tá muito antigo esse hino, que falava sobre milagres, né? Eu quero ver grandes milagres acontecer. Fui chorando até no colégio cantando isso. Quando chegou lá, irmão, a primeira notícia ao sentar na cadeira foi, fulano de tal acordou. Olha, irmão, isso mexeu tanto comigo, que eu disse, Deus, Ele ainda opera milagre. Todos os dias é Deus dizendo, eu ainda opero milagre. E para concluir, o 4º estágio é a fé, oração e jejum. Eles vão chegar para Jesus e alguém vai dizer, Senhor, teus discípulos não puderam curar meu filho, e agora? O que vai acontecer? E Jesus disse para aquele homem, olha, tudo é possível ao que crê. Meu filho, o Senhor, ele cai no fogo, cai na água. E Jesus vai dizer, por que os discípulos não fizeram nada? Eles não conseguem. Ó geração incrédula, perversa, até quando eu estarei com vocês? E Jesus faz um milagre ali, e ele diz aos discípulos, essa caixa de demônio não sai, a não ser se não for com jejum e oração. Quer viver um milagre? Ele vai nos ensinar. Primeiro, faça a obra de Deus. Segundo, peça a Deus experiências sobrenaturais. Terceiro, peça discernimento para entender que não é você, é Deus. Não é o homem, é Deus. Não são as forças aqui dessa cidade, é Deus. É isso que ele está dizendo. Dobre seus joelhos, aprenda a orar, tenha uma vida devocional, de oração, de jejum, e Deus vai mostrar para você que o milagre acontece e que o impossível tem que cair por terra na presença do Senhor. Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.